O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos essa festa belíssima da conversão de um homem que era totalmente contrário à fé cristã, por uma causa boa. Não é que São Paulo era mau ao extremo, ele queria o bem da sua fé judaica. Ele estava sendo obediente aos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes eram autoridades religiosas da época. Então muitas vezes a gente pode entender que a gente pode errar com intenção boa, ou tendo por trás uma intenção boa. Se fala que o inferno está cheio de boas intenções, a falar isso, não é? Então São Paulo perseguiu os cristãos porque via que aqueles eram uma ameaça, eram obedientes. Então ele tinha uma certa índole, não era um cara totalmente, né? Mas estava prejudicando aquele que Jesus escolheu, né? O Messias, que não foi reconhecido pelos judeus. E aqui nos Atos dos Apóstolos, existe algo que São Paulo faz sempre. O que ele faz? Conta o quê? O seu testemunho. Não tem coisa mais profunda e mais forte do que testemunhar o que Deus fez na sua vida. Inclusive, quando você vai fazer pregação, você está meio perdido, fala da sua experiência pessoal com Deus. Porque é algo que se encarna. É algo que se torna concreto. É algo que ninguém pode duvidar. Porque você está contando algo que Deus fez. O poder que Deus tem sobre a sua vida. E é isso que São Paulo sempre, quando chegava alguém, no início ficava, meu Deus, esse não é aquele que até ajudou a matar Estevão? Estava junto? Então sempre o testemunho arrasta, porque é algo que se encarnou na sua vida. É algo, por exemplo, que eu vou carregar sempre, o que Deus fez na minha vida. Né? Agora é interessante, enquanto muitos, milhares que já me mandaram mensagem, que se convertem, em todo lugar que eu vou, sempre tem algumas pessoas que falam assim: ele só fala de si mesmo. Ele gosta de falar que ele tinha dinheiro. A pessoa não entende
o que Deus está fazendo na vida e se apega a detalhes do testemunho, que não tem nada a ver, que aliás tem a ver depois da ação divina da graça, para disseminar o joio. Pessoas que, além de não querer mudar de vida, ainda querem apagar a força do testemunho para outras pessoas. Ah, viu que já fala só dele? Ah, porará, isso acontece. Ele gosta de falar que tinha sei lá o quê. Não é que eu gosto de falar, criatura. É o que aconteceu. É a ação divina na vida. Não, mas São Paulo gosta de falar que Jesus apareceu para ele, mas para que ele fica falando? Porque isso aconteceu. São Paulo gosta de falar que, sei lá o quê. É o testemunho da vida dele. Nós temos que parar um pouco porque eu tenho certeza que a vida inteira tem essas pessoas que são instrumentos de Satanás, né? Que não querem que o testemunho chegue. E começa a falar umas estupidezes dessa. Estupidez, né? Em todo lugar que eu vou tem sempre alguém falando dessas coisas. Então vamos lá. Eu sou judeu, nascido de Tarso, discípulo de Gamaliel. O que ele está dizendo? Não tem judeu mais judeu que eu. Porque eu sou criado num dos mais famosos, Gamaliel. Eu sou nascido em Tarso, né? Não tem ninguém que era para estar perseguindo os cristãos mais que eu. Como ele perseguiu realmente? Porque ele é judeu com força. Como fui discípulo de Gamaliel, fui instruído no rigor da lei dos nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus. Persegui até a morte os que seguiam este caminho. Eu persegui, jogando-os na prisão. Disso são testemunhas dos sumos sacerdotes. Olha ele dizendo, vai nos sumos sacerdotes e pergunta se eu não fazia isso. Que são as maiores autoridades religiosas. Eles deram-me cartas de recomendação, né? Fui para lá a fim de prender para Damasco, né? Todos, né? Os cristãos e de serem castigados. Aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Gente, aqui é muito claro. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que nos busca. É Ele. Independente da miséria de Paulo, dos erros, Deus vem ao nosso encontro. E pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Outra coisa, quando nós perseguimos os cristãos, os apóstolos, pessoas que estão missionários, a igreja, nós perseguimos o próprio Cristo. E não perguntou, por que persegues os meus filhos? Não, os meus discípulos. Porque me persegues. Essa conversão é muito rica. E eu perguntei, quem és tu? Ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Quando persegue a igreja, quando nós caluniamos outras pessoas, nós estamos perseguindo Jesus. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviam a voz que me falava. Só. Aí que está. Por que os outros não ouviam a voz? Por que Deus foi até Paulo? Deus, gente, é onisciente. Ele sabe muito bem quem é que tem um coração que vai se corresponder à graça. E Ele sabe quem está fechado à graça. Deus sabe. Por exemplo, voltando a esse exemplo do meu testemunho. Quando eu falo o meu testemunho, às vezes tem pessoas ali adúlteras, prostitutas, tem pessoas que roubam, assassinos, que toda a comunidade pode às vezes julgar no meio do povo. Mas essas pessoas podem ser as mais tocadas, as que mais se convertem. E aqueles que estão amassando barra em igreja a vida inteira sem querer converter, é o primeiro que fala. Ele fala demais de si. Ele gosta de falar que tinha isso. O joio são aqueles que estão às vezes na igreja,
E o potencial de conversão está na pessoa mais pecadora que estava aqui. Deus sabe quem de vocês tem o coração capaz de corresponder à graça dele. Então ele investe tudo naquelas pessoas que vão dar frutos. Essas pessoas que querem ainda, além de não ouvir o testemunho, ainda querem colocar joio, Deus se afasta mais delas ainda. Então, no meio desses outros que só viram a luz, com certeza, apesar de São Paulo ter sido mais cruel, apesar de São Paulo ter participado de assassinato, de ter preso, Deus viu naquele coração alguém ser capaz de testemunhá-lo com toda a vida. E é o que aconteceu, né? Então os outros não ouviram a voz, só São Paulo. Que devo fazer, Senhor? Levanta-te e vai para Damasco. Ali, olha a diferença. Um homem todo cheio de si, decidido, agora não. O que devo fazer, Senhor? A pessoa que se converte, a primeira coisa é ser humilde diante de Deus. O que o Senhor quer de mim? O que queres que eu faça? Né? Levanta-te, ali te explicarão. Como eu não podia enxergar, a luz de Deus denunciou as trevas de São Paulo. A cegueira de São Paulo simboliza todas as cegueiras do mundo hoje, de quem não tem Cristo, de quem só busca a si, de quem está no redemoinho do mundo, das coisas do mundo, que só pensa nisso, nos negócios, e que não pensa na alma, não pensa na salvação. Um monte de almas lá gritando no inferno, outras no céu, em glória, e poucos se lixando, a maioria das pessoas que estão no mundo, só preocupados com o seu umbigo, preocupados em tirar vantagem. É a cegueira da humanidade. Então, São Paulo foi cego até Damasco. E não só isso, vamos lá, guiado pela mão dos meus companheiros, o que era líder nas trevas, agora se deixa ser guiado, cego. Essa é a transição da conversão, né? Quando a gente começa a converter, eu lembro quando eu comecei a converter, eu me chamava para pregar, e eu pregava, e achava que sabia muita coisa. E com o tempo você descobre que não sabe nada, porque Deus é infinito, você só está cada dia mais contemplando algo infinito, e você vai conhecendo pessoas que às vezes já estão... Tinha um professor meu de sacramentária, que ele dava aula há 25 anos de sacramento, e um dia eu perguntei uma coisa para ele, ele falou, não sei, eu vou pesquisar. Aí você fala, uau, como que essa pessoa ainda é humilde desse jeito? Então a pessoa vê a verdade maior, né? Contempla, é o que São Paulo está fazendo. Mais que isso, além dele ser guiado pelos companheiros, chega em Damasco, ele não fica ainda, não consegue ver ainda. Deus suscita Ananias, que é um cara lá humilde, simples, reconhecido pelos judeus, como diz São Paulo. E São Paulo só vai enxergar depois que Ananias impuser as mãos sobre ele. E impôs e diz, Saulo, meu irmão, recupera a vista. Aqui é mais uma coisa que temos que aprender. Nós cristãos dependemos uns dos outros. É bonito quando eu vejo, principalmente lá onde eu estava, o pessoal gostava de rezar por mim. Independente de quem seja, padre, bispo, leigo, reze uns pelos outros e quando puder imponha as mãos. Faça a imposição das mãos uns pelos outros. Nós precisamos uns dos outros para sermos salvos, para crescermos na fé. A gente precisa um do outro. Isso é importante. No cristianismo não tem ninguém autossuficiente. Não tem ninguém que consegue por si só viver a fé. A gente precisa um do outro. E depois que Saulo recebe a oração, cai as escamas, né? Recuperei a vista. Então ele disse, Ananias diz a Saulo, o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, para veres justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste
e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Além de tudo, São Paulo recebe uma profecia que é cumprida. A profecia de levar a palavra, de ser um homem que se transformou, o maior apóstolo de todos os tempos, né? E ele mesmo se titula apóstolo. E por isso tem um evangelho que diz, vai, e batiza todos, converte. Então aqui, esse percurso de São Paulo nós temos que ter no peito. Nós temos que ser cada dia mais humildes, reconhecer que nós somos cegos por nós mesmos, que precisamos ser conduzidos por outras pessoas, né? Até hoje, o tempo inteiro, eu fico tentando procurar pessoas que me ensinam, ou que escrevem coisas que me fazem crescer na fé, na sua área. E além disso, pedir a oração de todos. Nós precisamos uns dos outros, a comunhão dos santos o tempo inteiro. Senhor, e essa frase, né? O que queres de mim? O que queres de mim, Senhor? Faça o que quiseres. E sempre, gente, sejam humildes diante de testemunhos. Não sejam joio. Não olha picuinhas de testemunho, e sim a graça de Deus. Uma pessoa que não é capaz de ver a graça de Deus agir, né? Num homem tão espetacular como esse. Imagina, ele gosta de falar que Jesus apareceu para ele. Ele gosta de dizer que ele é meu judeuzão. Que isso é coisa pequena. Você tem que ver a ação divina na graça da vida dele. Abram os olhos, tenham um coração aberto para que a graça de Deus possa te transformar e te transformar numa discípula, um discípula diferenciado, que mude a história da sua família, do seu trabalho, da sua cidade, da igreja, da paróquia. Que você seja, nós sejamos, né, como São Paulo, abertos à graça, mesmo com os nossos erros passados, mesmo com erros graves. Se você já foi assassino, já se prostituiu, seja lá o que for que você já fez, roubou, não interessa. Deus te ama agora, como você é. Deixe Ele agir e você vai ver a grande ação divina na sua vida. É isso que Ele pede por nós. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja.